não sabendo eu que eu estava simplesmente me escravizando sexualmente. A masturbação, ela entrou na minha vida de uma forma bastante sutil. Foi algo gradual, que de pouco em pouco isso viria a se enraizar na minha vida de uma forma tão forte que a sua eficácia seria inerente para alimentar o desejo, o prazer e a sede pela prática em si. Eu busquei diversas ferramentas. E ao passo que eu saía dos 11 anos de idade e entrava agora na casa dos 20, ao colocar tudo na balança, a soma total foi simplesmente de que aquilo era impossível de ser mudado. Aquele comportamento solidificado durante esses 9 anos seria impossível. Tá-lo amarrado agora completamente pela masturbação e escravizado pelo prazer desregrado após a conversão. Novamente afirmo, naquela época era impossível, era meu mesmo convertido, tinha que estar ali mesmo estando convertido. Ao mesmo tempo que parecia que não era capaz de sair daquele lugar dentro da palavra, lendo-a, fui vendo exemplos de impossibilidades que foram possíveis graças ao temor que algumas pessoas depositavam no Deus vivo, no Deus do passado. E por meio do temor que o Espírito de Deus alimenta nas nossas vidas diariamente, eu desejei que a graça saísse das páginas da Bíblia e fosse eficaz no meu ser. E no dia fatídico mencionado no episódio anterior, eu decidi buscar de Deus a mudança para aquela situação, porque eu sabia o quanto aquela prática quebrava o fluxo de comunhão para com o Pai, para com Deus vivo, para com Deus santo, e o tanto que aquilo minava o discurso que eu trazia depois de converti, de que era possível a mudança, sair do estado que estava e passar para outro. Quando eu estabelecia que ser crente não é esconder os pecados de trás de uma Bíblia, ou de um altar, ou de uma liderança, mas era a vida transformada, vida imersa a um Deus que é vivo, a um Deus que pode tudo, e Ele está no meio de nós, a um Deus que esteve há um tempo atrás morrendo numa cruz. Era o discurso que eu carregava e carrego até hoje. De uma vida, um discurso de uma vida que a gente encontra em Deus a real vida, a vida pelo Espírito, porque tudo que é carne é passageiro. Vida transformada pelo poder e graça do Senhor para viver e estar diante de um mundo que está caído. A partir de então, e completamente constrangido, naquele dia fatídico, eu decidi romper com aquilo que foi meu maior obstáculo para chegar neste nível de libertação. Nível que Deus tem para todos que acreditam, que se movem e esperam o tempo dele. O que a gente faz? A gente se locomove, a gente bota a nossa fé em ação, a gente coloca as nossas orações em ação. Mas é o tempo dele, o tempo específico. Eclesiastes chega a dizer, existe um tempo estabelecido debaixo do céu e em cima da terra. O tempo é dele, a gente só continua santo enquanto ele não se movimenta. Aí vocês me perguntam, mas fácil? Olhar pra cara desse ser humano é dizer que foi fácil. É fácil pra você? E por que pra mim seria fácil? É porque eu sou o maioral? Eu sou o filho mimado do Senhor? Sou pecador que nem tu. Miserável que nem tu. Tanto é que nas primeiras tentativas eu errei muito. Errei mais do que acertei. O meu corpo burlava toda tentativa de mudança, toda tentativa de rompimento. Por quê? Porque meu corpo amava. E até hoje amo os prazeres dessa terra. E o meu corpo militará sempre para que eu continue naquela vida de prazer desregrada. Há prazer em Cristo também. Mas a nossa carne quer sempre as iguarias deste mundo caído. As coisas podres deste mundo. E uma vez que a gente decide viver para Deus, o prazer, pois dele é santo. Nós temos o prazer da parte de Deus. Só que um prazer santo, um prazer dentro da palavra.
Então meu corpo, quando via eu me motivando, eu saindo da zona de conforto para romper com a masturbação, o que meu corpo fazia? Ele tentava burlar, ou seja, ele tentava arrumar um jeito que parecia santo, mas continuava sendo erro. Pecado, que nem da vez que eu não queria isso antes de me converter, que eu não queria abrir mão de um namoro homossexual. E eu cheguei diante do altar do Senhor, fiz uma oração específica em espírito dizendo: Pai, permita que eu fique com ele, deixa somente esse sentimento, esse desejo de estar com ele, de ter um companheiro. E na minha cabeça é o sexo que faz dessa vida pecaminosa. É o sexo entre dois homens, duas mulheres que faz essa vida pecaminosa. Era minha carne tentando me manter ali escravizado, mas até mesmo tempo confortável, que eu ia continuar nos mesmos prazeres errôneos que a palavra estabelece como erros e que eu creio porque eu vivo a palavra. É meu estilo de vida. É sobre isso. Não é sobre opressão, não é sobre oprimir quem está vivendo isso. É sobre a verdade que eu vivo e decidi contar essa verdade. Respeito quem decide viver o oposto do que eu estou vivendo hoje, mas não posso me privar de liberar uma palavra, porque eu sei que existem pessoas na mesma situação que eu estava e não tem, como eu não tive, um Ziel da vida para me aconselhar. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E essa vontade de continuar com aquele namoro me tirou choros. E ao mesmo tempo que eu queria estar naquela situação, hoje eu entendo que era uma situação tóxica. Eu estava sendo completamente manipulado por aquele cônjuge, estava sendo oprimido por aquele cônjuge e ao mesmo tempo eu queria estar. É minha carne sinalizando: fica, arruma um jeito mais santo pra mim te matar depois. Porque eu tentei me enforcar, irmãos. A pessoa criou uma situação em que me colocou como vilão. Consegui afastá-lo. Naquele momento ele lançou sobre mim um peso, tipo assim, você é culpado. Ele inventou uma situação que estava doente no leito hospitalar. E de lá de onde ele não morava, ele falava que a culpa era minha porque eu terminei com ele. E eu, naquele momento, porque desejava estar, mas consegui romper com aquilo, não aguentei não, tentei me enforcar. Eu olhei pro fio do meu notebook na República e tentei tirar minha vida. Procurei tirar minha vida, mas Deus foi maior. Ou seja, é a maneira equivocada, deturpada que a carne arruma para santificar o que continua pecado. Vigie com isso, porque a tua carne, a nossa carne, ela por si só quer destruir o que de fato é verdadeiro dentro da gente, que é o nosso espírito. Mesmo com toda essa burlação da minha carne, o Espírito de Deus, obrigado, Senhor, foi além. Me arrancou do meu próprio comodismo, arrancou da minha zona de conforto. Me mostrou que eu posso ir além. Você pode ir além. Não se acomode em si mesmo. Você pode ir além. Deus tem sempre o mais para cada um de nós. E o Espírito me confrontando me fez abrir mão. A estratégia foi de me masturbar uma vez, no dia seguinte não fazer, no outro dia fazer, só que aí existiam sequências de dias que não poderia fazer. Que depois desse fazer, não fazer e fazer, no próximo não fazer, agora era 3 dias. Depois de 3 dias fazia e agora era assim, era uma semana. Depois de uma semana fazia um dia, era sempre um dia, os dias sem fazer era mais do que fazer. Depois de uma semana era 15 dias, abstinência. Depois de 15 dias fazia um dia só e agora era um mês. Depois desse mês, estou aqui até hoje para testemunhar de que Deus dá todas as estratégias para a gente vencer a nossa própria carne. E sabe o que é o mais interessante? Da mesma forma como a masturbação entrou na minha vida gradualmente, ela saiu, foi vencida gradualmente.